Meu nome é Thiago Cavalcante Tabajara e eu quero falar para vocês hoje um pouquinho sobre prospecção. O que acontece? Normalmente as empresas têm bons produtos, as empresas têm bons serviços, se preocupam inclusive com um ponto específico, numa localização específica, e até gastam muito dinheiro colocando os melhores programadores para os seus sites, procuram estar bastante presente na web. Porém, a gente sabe que isso não é suficiente para atrair clientes, né? É necessário que a gente invista bastante em comunicação e também em prospecção. Hoje, as mídias sociais nos ajudam muito a buscar esses clientes, né? E aumentar as vendas requer clientes, independente do produto que a gente tenha, independente da qualidade do serviço que a gente tenha. Para aumentar as vendas, nós vamos precisar buscar pessoas interessadas nos nossos produtos. Porém, só saber que existem pessoas interessadas e só buscá-las não é suficiente, né? Volto a dizer, as mídias sociais elas vão nos ajudar a fazer com que esses clientes nos encontrem. Com esses clientes, encontrem nossa loja física, encontrem nosso site e saibam que a nossa empresa existe e que o nosso produto existe, para que com isso eles possam entrar em contato com a gente. Agora, falando de entrar em contato com a gente, esse é o mundo ideal, né? O mundo ideal é quando os clientes ligam para o nosso telefone, quando os clientes entram no nosso site, no nosso e-commerce e compram, né? Quando eles vão na nossa loja lá e o vendedor tem simplesmente o trabalho de identificar bem a necessidade, entender e oferecer o melhor produto para ele. Esse é o esforço de marketing, esse é o esforço da comunicação. Agora, será que todos os segmentos isso funciona? Será que o mercado B2C, né, ou seja, Business to Consumer, o mercado focado em atender pessoa física, eu acho que isso funciona até razoavelmente bem, né? Agora, quando a gente está falando de B2B, ou seja, empresas vendendo para empresas, será que somente uma campanha via Facebook, uma campanha via Instagram, Google AdWords, LinkedIn, será que isso é suficiente para fazer com que o cliente nos busque? Que o cliente entre em contato com nossa empresa ou vá até a nossa loja física? O que a gente costuma verificar é que não. Normalmente, as empresas, para comprar de outras empresas, elas necessitam de um contato um pouquinho superior, né? Elas precisam que as pessoas falem com pessoas. Até tem uma máxima que eu aprendi faz alguns anos, que eu gosto bastante de usar, é que pessoas compram de pessoas. Quem paga a conta é o CNPJ. Ou seja, no mercado onde empresas compram de pessoas, seja produtos, maquinários, consultoria, o que for, software, por exemplo, a gente vai precisar falar diretamente com algumas pessoas. E por mais que o esforço de marketing de comunicação exista, muitas vezes a gente vai ter que esbarrar e voltar naquela velha forma de busca de clientes chamado prospecção telefônica. E claro, falando nisso, todos os meus colegas vendedores, todo mundo que eu conheço, tem pavor de prospecção telefônica. E é óbvio, né? Ninguém gosta de ser rejeitado e muitas vezes numa ligação telefônica é o que a gente vai ter. Em princípio, quem está do outro lado, o comprador, né, o cliente em potencial, quando a gente liga, a visão dele é sempre aquela. É mais um cara querendo vender alguma coisa que eu não preciso com dinheiro que eu não tenho. Então, normalmente essas pessoas acabam já sempre descartando sem nem ouvir o que o vendedor tem para dizer. E isso é normal. Faz parte do nosso trabalho e eu vou falar algumas macetes, algumas dicas aqui de como é que a gente combate isso e mesmo assim tem uma boa efetividade, porque se nós quisermos aumentar as vendas, nós vamos precisar, de fato, aumentar o número de clientes. E a prospecção é algo que está na mão do vendedor e algo que, bem feita, funciona grandiosamente. Para isso, eu quero trazer para vocês 6 perguntas que eu costumo receber constantemente e faz parte dos meus treinamentos. Eu sempre costumo responder essas perguntas durante os treinamentos. E aqui eu vou dar uma pincelada, vou falar um pouquinho delas, de como é que eu entendo que isso funciona, né? Já nos meus mais de 13 anos aí de área comercial, nesses meus 15 anos aí de consultoria de marketing, como é que eu entendo que funciona essa comunicação com o cliente e como é que nós conseguimos persuadi-lo e fazê-lo nos ouvir da melhor forma.
Isso porque normalmente nós temos poucos segundos, né, numa ligação telefônica para fazer isso. Então vamos lá. Vamos falar de uma primeira pergunta. O pessoal sempre me diz que é o seguinte: prospecção telefônica ainda funciona? Volto a dizer o seguinte: infelizmente, para alguns amigos vendedores, ou felizmente, né, para aqueles que entendem que isso deve ser usado, funciona assim. Só que a gente precisa ter simplesmente um cuidado, é que tudo que a gente fizer precisa ser sistematizado. E nós precisamos criar formas de medir para que a gente possa corrigir o caminho ao longo do tempo e consiga se extrair o melhor. Eu vejo muita gente dizendo que não funciona, simplesmente porque não faz isso de uma forma estruturada. Escolhe maus dias, escolhe horários ruins, não constrói um discurso adequado, muitas vezes não conhece muito bem o produto e, na maior parte das vezes, o vendedor ele é um pouco impositivo, né? Ele acaba sendo alguém chato. E o que muitas vezes eu gosto de falar de panfletos falantes, né? Porque a gente precisa falar de um produto ou de um serviço que a gente vende focando sempre na necessidade do cliente. Não importa muito para o cliente se o nosso produto faz isso, faz aquilo, se tem determinadas características técnicas, se nós estamos falando, por exemplo, de equipamentos na área de tecnologia, qual é a velocidade, qual o processador. Ele não quer saber isso. Ele quer saber o que aquilo interfere no negócio dele. Se ele vai ganhar mais dinheiro, se ele vai ser mais produtivo, se ele vai deixar de gastar alguma coisa que hoje tem um custo significativo. É isso que ele quer saber. Os empresários gastam o que for se entenderem que vale a pena para diminuir custos ou ganhar mais dinheiro. Mesmo em períodos de crise, essa sempre vai ser a máxima. Eu tenho certeza que por mais que um gestor, não importando o tamanho da empresa, por mais que um gestor possa ter um orçamento curto, um orçamento apertado, e que possa estar lutando para estar vivo nesse momento de diminuição de crédito, nesse momento de inflação alta, de toda essa situação econômica que a gente está vivendo agora, eu tenho certeza que se nós tivermos um produto, um serviço, um treinamento, uma solução, onde ele ganhe mais com o que a gente está ofertando do que ele está gastando, ele compra. Com certeza ele compra. E muitas vezes numa prospecção a gente vai precisar ser capaz de identificar quais são esses itens para que num discurso curto, de 15, de 20 segundos, a gente possa ser capaz de despertar a atenção dele para que então a gente possa falar mais sobre o que a gente está fazendo e inclusive marcar uma visita. Mas até isso acontecer, provavelmente nós vamos ser tratados como aquele cara chato que está tentando empurrar algum produto. Tá? Então, pergunta 2, o que mais me falam? Então, me perguntam, Thiago, de quem é a responsabilidade de atrair mais cliente? E isso é uma pergunta totalmente lógica, porque nós vemos hoje, principalmente no Brasil, a área de marketing dentro das empresas, que é a responsável por identificar e satisfazer as necessidades do cliente, traduzir isso que o cliente deseja, o que ele almeja, o que ele precisa em produtos e serviços. Normalmente, a área de marketing ela é tida como um departamento de uma ou duas pessoas, quando existe isso, uma ou duas pessoas, e que normalmente cuidam da comunicação da empresa. Infelizmente, a área do marketing hoje no Brasil são poucas empresas que permitem que o marketing interfira na entrega do produto, na construção de valor da marca e na forma como aquilo que a empresa está fazendo está sendo percebido na mente do cliente. Então, é estranho, né? Porque se o propósito do marketing é esse, por que ele está tão restrito à comunicação? Isso é algo que ainda tem que ser corrigido, acredito que é algo que precisa ser trabalhado. Independente disso, eu enxergo que a empresa ela tem uma grande responsabilidade de fazer os seus produtos e seus serviços serem vistos no mercado, através de comunicações, através de campanhas, né, participação em feiras e N mecanismos para fazer com que as pessoas, quando forem buscar o que a empresa produz e vende, no mínimo no Google encontre. No mínimo, isso precisa ser feito. Agora, também, isso principalmente no mercado que a gente está falando de loja física e mercado para atender consumidor final.
Aí, nesse caso, a responsabilidade é totalmente da empresa. O vendedor que está lá na loja do shopping, o vendedor que está lá esperando o cliente, onde ele não consegue, não pode sair abordar as pessoas na rua, ele, na realidade, ele acaba sendo simplesmente responsável pelos aqueles que entram. Não que ele não tenha responsabilidade, mas até o cliente entrar na loja, a responsabilidade é da empresa. Depois que o cliente entra, a responsabilidade do vendedor. E aí entra uma coisa que é bem interessante, que eu preciso falar, é que a maior parte dos vendedores que eu conheço, exceto aqueles que já tiveram algum treinamento comigo, que já aprenderam um pouco, eles não dão a devida atenção que o cliente precisa. Imagina se assim, o raciocínio é bem lógico. Se eu dependo dos clientes que entram na minha loja para conseguir vender, e a minha loja, nesse momento de que as pessoas estão comprando menos, significa que a cada pessoa que entrar na minha loja, eu tenho que atender como se fosse o cliente mais importante do mundo. Porque eu não tenho tantos clientes assim para desperdiçar. Eu preciso aumentar a minha assertividade. Ou seja, eu preciso me dedicar intensamente para atender o máximo possível aquele cliente que entrou. Porque se ele entrou, ele tem alguma intenção de comprar. E se ele tem alguma intenção de comprar, e eu entendo sobre persuasão, eu entendo sobre o meu produto, e eu estou preocupado em atender a necessidade do cliente, não tem como não sair à venda. Aí eu responsabilizo o vendedor de fazer isso. Ao longo dos meus cursos, dos meus vídeos, eu pretendo mostrar bastante como é que a gente vai tratar especificamente esse contato em pessoa física, onde o cliente entra na loja e o vendedor vai atender de forma presencial. Em alguns treinamentos que eu ministro, onde eu falo sobre a neurociência do consumo, eu abordo bem forte essa questão de motivação de compra, né? A questão do como o inconsciente do consumidor influencia no processo dele de decisão. Porque o que eu costumo falar é que é o seguinte, as pessoas elas não compram de forma racional. Elas não compram porque precisam, as mulheres não compram um sapato adicional porque precisa, porque está faltando, não. Elas compram para atender necessidades emocionais, necessidades ligadas à sobrevivência, que a gente deve falar isso depois. Isso que faz as pessoas efetivamente decidirem a compra. Então, assim, com relação à responsabilidade, parte é da empresa e parte é do vendedor. Quando a gente está falando de B2B, empresa para empresa, uma boa parte, eu diria que pelo menos meio a meio, a responsabilidade é do vendedor. De prospectar, de ir atrás desses clientes. E aí surge uma outra pergunta, né? Que é a 3, que é, Thiago, onde que eu encontro esses clientes? Como é que eu sei onde é que estão os meus clientes em potencial, meus prospects? Bom, existem algumas formas da gente buscar, né? Porque não adianta a gente simplesmente pegar um telefone e sair ligando de uma forma desestruturada, de uma forma enlouquecida. Apesar de que o volume sempre é bom, mas dessa forma a gente vai acabar mais se frustrando do que tendo bons resultados. E a minha experiência com neurociência diz que quanto mais frustrações sobre determinado aspecto, menos vontade nós vamos ter de fazer aquilo, até o ponto de não fazer mais. E grande parte dos vendedores, acredito que tenham medo ou receio, ou efetivamente odeiem fazer prospecção, devido a muitos anos ou muitas tentativas frustradas e equivocadas de fazer prospecção. Né? Porque aqueles que fazem isso de uma forma estruturada e têm um bom resultado, não tem como a gente não querer repetir aquela ação e fazer de novo e conseguir novos clientes, principalmente porque nós vendedores gostamos de comissão. Nós gostamos de quanto mais trabalhamos, mais ganhamos. E aí eu gosto de defender bastante a nossa categoria pelo seguinte, eu acho que é a área mais, como é que eu posso dizer, recompensadora, a área mais democrática de todas as áreas que possas trabalhar. Que é uma área totalmente ligada ao esforço. Nós podemos nos tornar ricos ou não, dependendo do nível de esforço que a gente empenha quando a gente trabalha de área comercial. Outras áreas, inclusive eu acho que deveriam ser modificadas, né? Dependente das pessoas trabalharem bem ou mal, no final do mês, elas vão receber aquele valor que foi combinado, que está acertado como salário e pronto. Eu acredito que a gente deva criar mecanismos de medição
para também premiar pela produtividade, premiar pelo esforço todas as pessoas. Eu acho que assim a gente consegue criar um maior engajamento e maior satisfação. Porque nem todo mundo tem perfil para ser vendedor. Então não adianta a gente forçar outras pessoas simplesmente a seguirem aquilo que a gente chama de paixão, simplesmente atrás do dinheiro. Elas também vão se frustrar, né? Então a ideia é que cada um, dentro dos seus talentos, da sua capacidade, busque o seu máximo e, de preferência, podendo ser remunerado de acordo com a sua produtividade. Então, voltando à pergunta, onde é que a gente pode buscar esses clientes? Bom, eu gosto de usar alguns mecanismos. Por exemplo, contato com associações, com entidades de classe, com câmaras de comércio. Todos estes órgãos, sejam governamentais ou associações sem fins lucrativos, ou até instituições privadas que possam estar agregando incubadoras, possam estar agregando empresas, onde tem empresas que são filiadas àquela instituição. Normalmente essas instituições ou têm a lista de associados no site, ou se vocês ligarem para as associações, elas normalmente podem fornecer. Por exemplo, a própria Fiergs aqui no Rio Grande do Sul, tu consegue adquirir o CD com a lista de todos os associados, falando de dados da empresa, contato das pessoas, e-mails, uma série de informações com relação a isso. Então, esse é um bom início de onde buscar essas pessoas. Outra forma bacana também é participar de feiras, congressos, almoços, eventos dos mais variados. E aí tem uma dica bacana que eu acho que poucas pessoas conhecem, que é, quando a gente vai numa feira, num evento, normalmente qual é o perfil maior que está lá? Quem vocês acham que está mais lá? É o diretor da empresa? É o presidente? É o cara de compras que a gente precisa falar? É a pessoa do RH que compra treinamento? Quem é a pessoa que está lá? Provavelmente essas pessoas não estão. Se estão, vão por pouco tempo para fazer algum tipo de social com clientes, com fornecedores, mas não ficam todo o tempo lá. Ou seja, a oportunidade de falar com essas pessoas existe, é quem nós devemos buscar, mas normalmente elas são pequenas. Então, nesse caso, quem que eu recomendo falar? Quem é o cara que está mais tempo nessas feiras, nesses eventos? Não é o cara comercial? Então, e nós comerciais gostamos de falar ou temos dificuldade de falar? É claro que nós gostamos de falar. Ou seja, por que que nós não gastamos tempo, não vamos conversar com esses colegas vendedores que estão que são das outras empresas, dessas empresas potencial cliente? Por que nós não vamos conversar com eles? Vamos entender como é que está a feira, vamos entender como é que está o mercado, vamos perguntar qual é o produto que ele vende. Com isso a gente daqui a pouco já consegue identificar como é que é o nome do presidente da empresa, como é que é o nome do diretor, a gente vai conseguir saber se a empresa está expandindo, se a empresa houve algum tipo de mudança negativa com relação a rumores ou ela realmente está tendo um impacto sobre a crise. A gente vai conseguir saber N informações extremamente importantes para que quando a gente for fazer ligação telefônica, a gente saiba quem procurar, saiba quem buscar, inclusive tenha assunto e saiba o que pode ser relevante para usar como argumentação de acordo com o que a gente vende da nossa empresa. Então, isso é uma excelente tática para fazer isso. Ou seja, se a gente vai numa feira, num evento, a gente tem que voltar, olha, no mínimo com uns 10 contatos de empresas novas, sabendo quem é o presidente, o diretor, quem é que decide a compra, quem não. Daqui a pouco até faturamento da empresa, que também é bem bacana, bem fácil de buscar. Que mais? Outra coisa não é muito efetiva, mas também ainda assim dá para se dizer que dá para usar, que é o City Tour. O famoso City Tour. É comum a gente visitando clientes, a gente até mesmo fazendo alguma atividade de lazer, passeando, é comum que a gente passe na frente de lojas, de instituições, de indústrias, que a gente passe na frente de potenciais clientes. E por que não, nesse momento, a gente pega e não anota o nome da empresa? Porque nem todas as empresas elas estão vinculadas a alguma associação. É comum, no mercado B2B, a gente não achar as empresas. Até porque tem empresas que só fornecem diretamente para a empresa elas não anunciam numa comunicação mais formalizada. Então a gente não fica sabendo quem são a empresa, ou muitas vezes pelo nome não nos diz muita coisa, a gente vai lá, um dia tem a oportunidade de passar na frente da empresa e se surpreende
com o tamanho, com uma mega indústria, com uma baita uma empresa que tem todo o potencial e toda a necessidade de ser nossos clientes. E, no entanto, a gente acabava não sabendo. Então, City Tour é uma boa forma também de buscar cliente. Deixa eu mais... tem um último. O último ponto que eu gosto bastante, que funciona muito, é que vocês peguem os principais clientes da empresa, mesmo que não sejam de vocês especificamente, né? Digamos que vocês estão entrando numa função recentemente, então ainda não tem uma carteira formada. A melhor coisa é o quê? Conversar com esses caras, de preferência criar alguma situação para que vocês possam dar algum brinde, agora que é início do ano, um brinde de início de ano, uma agenda, um calendário, uma caneta especial, alguma coisa que seja importante, que possa ter um valor, que possa lhes fazer lembrar de vocês, ou daqui a pouco vocês vão lá, peçam verba para a empresa, ou vocês mesmos apostem nisso, comprem um champanhe, comprem alguma coisa de valor para fazer uma visita, e nessa visita, depois de dar o presente, vocês peçam uma ou duas indicações. Sempre algo que funciona, bastante simpático isso, até mesmo porque se o cliente está satisfeito, se ele gosta do trabalho que a tua empresa está desenvolvendo, nada mais interessante do que pedir indicações dele. E não é uma indicação só que ele possa dizer o nome da empresa e quem é o contato, mas também que vocês possam perguntar e pedir para falar em nome dele quando fizerem uma ligação. Aqui é o fulano de tal, quem me indicou para falar contigo foi o ciclano, que é teu amigo, te conhece de não sei da onde, que está acostumado a fazer negócio contigo, e ele me disse para ligar para ti porque o que eu tenho para dizer vai te interessar bastante. Pronto. Já tem a atenção dele, já consegue marcar uma visita facilmente porque vocês foram validados, né, por alguém que já tem uma autoridade perante aquele potencial cliente. Então, isso é uma excelente forma e vale a pena fazer isso. Tá? Indo para uma quarta pergunta, qual o melhor horário e dia para ligar? Olha, isso é bem interessante porque isso é bastante variado. Faz algum tempo, o MIT, né, para quem não conhece, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ele fez uma pesquisa, né, junto com uma outra empresa, com a Inside Sales, e eles fizeram um acompanhamento, fizeram uma pesquisa científica, né, com vários vendedores. Eles monitoraram mais de 3.000 ligações, tá, para entender quais eram os melhores horários, quais que resultavam o melhor resultado para cada prospecção e qual dia da semana mais efetivo também. O que eles descobriram? Bom, seguindo essa pesquisa, não significa que isso seja totalmente aderente ao teu negócio, mas é um início, é um começo, acho que vale a pena tentar por aí, mas eu tenho uma outra dica depois sobre como é que a gente vai descobrir o nosso melhor dia, nosso melhor horário. Então, o que essa pesquisa descobriu? Descobriu que é o seguinte, os melhores dias são... Qual? O que vocês acham? Acho que vocês se enganaram. É quarta e quinta. Interessante, né? E o horário, então? Eu tinha sempre um feeling, antes de conhecer essa pesquisa, de que o início da manhã sempre era um dos melhores horários. Exceto se nós iríamos falar com o próprio dono da empresa, né? O sócio. Normalmente os sócios tendem a chegar um pouquinho mais tarde, normalmente não tem muito horário para sair, porque eles são acionados a todo tempo, então eles não têm uma certa obrigatoriedade de cumprir um expediente formal dentro da empresa. Mas a pesquisa mostrou que o melhor horário é das 4 às 6 da tarde. E o segundo melhor horário, das 8 às 10. Sabe qual é o pior horário? O horário que vocês não devem tentar ligar para ninguém? Das 11 ao meio-dia. Então, é claro, essa pesquisa ela reflete uma realidade de um segmento específico nos Estados Unidos, não necessariamente pode significar 100% para a nossa realidade, mas eu acredito que seja um bom indício, né, um bom momento, para que a gente, no mínimo, já que sem nenhuma informação, é preferível usar pelo menos essa. Né? Eu acredito que nós já tenhamos uma assertividade bem interessante. Agora, como é que eu faço para descobrir qual é o meu melhor horário e dia para prospectar conforme o meu produto, o meu segmento, como é que funciona isso? Bom, aí eu vou falar da quinta pergunta, que as pessoas normalmente me dizem, que é: Thiago, como é que eu melhoro a minha assertividade? Bom, para melhorar a assertividade,
E aí eu respondo essas duas perguntas ao mesmo tempo. A gente vai precisar fazer o seguinte, criar um plano de otimização. Então, como é que a gente cria isso aí? Simples. Eu recomendo que, é meio dolorido, mas vale a pena, vocês vão gostar do resultado. Eu recomendo que vocês peguem das 8 da manhã ao meio-dia, depois das 2 da tarde até as 18, até as 6 horas. E façam prospecções de segunda a sexta, durante uma semana. Vocês não façam mais nada durante essa semana. Prospectem. Recomendo que vocês façam pelo menos o seguinte, para manter uma taxa, uma amostragem adequada, uma taxa mais interessante, proponham-se a fazer 10 ligações de manhã e 10 ligações à tarde durante esses 5 dias. O que isso vai nos dar? Isso vai nos dar uma seguinte estatística, vai nos dar a nossa taxa de contatos efetivos. Porque nós vamos pegar a quantidade de ligações que nós fizemos durante a manhã, por exemplo, e vamos dividir pela quantidade de pessoas que a gente conseguiu efetivamente contactar. Se eu queria falar com, sei lá, o gerente de compras, eu liguei às 8h15 da manhã, eu consegui falar com ele? Não. Então é uma estatística fora. Consegui falar? Bom, eu começo a melhorar minha assertividade. Então o que acontece? Eu posso fazer 2 ligações por hora. Olha só que barbada. Né? Para que a gente possa fazer 10 de manhã e 10 à tarde. 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, 2 por hora mais ou menos, a gente fecha essa estatística. A gente coloca depois isso numa planilha, bem bonitinha, para comparar. Com isso vocês vão começar a saber qual foram os melhores horários para encontrar aquele tipo de perfil de pessoa, de decisor, conforme o teu produto. Então, recomendo que vocês façam isso pelo menos na primeira semana do mês e depois na última semana do mês. Não precisa ser exatamente no mesmo mês para que vocês não se cansem. Com isso, vocês vão saber exatamente o melhor dia e horário. E aí, vocês param de se preocupar que tem que fazer prospecção, porque naquele melhor dia e melhor horário que vocês identificaram, vocês vão lá e vão gastar tempo somente para fazer ligações. Vocês vão se desligar de tudo o resto, vão desligar mídias sociais, vão desligar celular, até recomendo, pega uma garrafinha d'água, deixa do lado já, ou um café, aquilo que está acostumado a tomar, avisa para os colegas, para todo mundo que está na volta, olha, estou no momento de prospecção, ou vai para uma sala reservada e durante aquele momento toca a ficha, se concentra, né, constrói um argumento bacana para fazer essas ligações e vai em frente. Tá? E aí, por último, há um detalhe só antes de ir para a última pergunta. O cálculo vai ser o seguinte, de novo, quantidade de ligações dividido pela quantidade de contatos efetivos. Isso vai nos dar a taxa de contatos efetivos. Tá? Então vai ser o seguinte, se eu fiz 10 ligações na segunda-feira pela manhã e eu consegui falar com 2 pessoas, das que eu tinha programado, significa que a minha taxa de contatos efetivos é de 20%. Com isso vocês também vão identificar qual é a melhor taxa, quais os melhores horários para fazer isso, ao ponto, inclusive, de se algum cliente pedir para marcar uma reunião naquele horário específico que vocês têm prospecção, vocês têm condições de remarcar a reunião e até dizer, não vale a pena. Imagina, eu entendo que é interessante com o cliente, mas eu ajusto a reunião com o cliente, mas aquele horário específico onde as prospecções mais funcionam, não posso deixar de fazer. Então, essa é uma dica excelente que funciona. Vocês vão começar a ter estatísticas de funcionamento disso, vão saber qual é a melhor época do mês, qual é o melhor horário, o melhor dia da semana, para que a gente possa ter o maior resultado possível, deixando tempo para fechamentos e tempo para visitas, que é o ideal. E claro, nem todas as pessoas que estão me ouvindo aqui fazem visitas presenciais. Talvez vocês estejam acostumados muito a fazer ligação mesmo, né? O contato, a venda seja por telefone. Então, mais tempo ainda vocês vão sobrar para montar a lista, para cuidar de fechamento, para fazer ligações de retorno, follow-ups de fechamento. Então, a lógica é a mesma, né? E aí eu vou para a 6ª pergunta, que a pergunta é o seguinte: quantas ligações eu devo fazer por dia?
porque eu sei que tem segmentos, por exemplo, segmento de distribuidora, que para mim os caras são ninja, porque fazer 40, 50 ligações por dia, vocês são malucos, só pode. Mas eu sei que vocês fazem isso muito bem. E aí entra também uma grande dificuldade de, será que eu preciso fazer tanto? Será que eu não deveria fazer mais? Bom, quando a gente começa a descobrir essa taxa de contatos efetivos, vocês vão começar talvez a fazer a mesma quantidade, mas fazer nos horários certos. E vão ter mais tempo para cuidar de relacionamento com esses clientes. Normalmente quem trabalha com distribuidor tem carteira, né? Tem carteira de clientes, costuma atender aqueles sempre os mesmos. Mais aquele perfil mais farmer, né? Mais o fazendeiro. Já aquele que é o caçador, o hunter, aquele que precisa buscar clientes novos, aquela estratégia de buscar listas, né? De participar de feiras, eventos, é a mais adequada. O relacionamento é mais interessante para o próprio farmer. Tá? Então, pergunta 6, o que diz? Quantas ligações por dia eu devo fazer? Isso vai depender o seguinte, vai depender qual é o teu ticket médio. Ou seja, se você somar todas as vendas que você faz no mês, o valor monetário, e dividir pela quantidade de vendas, esse é o ticket médio. Então vai depender do ticket médio, vai depender das vendas grandes que vocês têm, porque eu sempre gosto de trabalhar com ticket médio adaptado. Tá? Que é eu pegar a maior venda normalmente que se faz, né? Porque tem vendas pequenininhas, mas aquele cliente grande, aquela venda grande, que quando vem é uma alegria toda, quanto que ela é? Para que a gente possa fazer uma média da média. Então eu pego a média geral e pego a média e faço uma nova média somando com a venda grande, para que a gente possa contar essas vendas grandes também na nossa assertividade. Tá? Também vou considerar o ciclo de venda, quanto tempo demora para fechar uma venda? Esse meu cliente compra mensalmente? Esse cliente compra diariamente, semanalmente? Porque isso também vai me indicar a quantidade. E o que mais? A meta, obviamente. Qual é a minha meta? Minha meta é por dia, por semana, é por mês, é por ano? Como é que eu sou cobrado? Como é que eu gerencio? Mas isso eu vou contar num próximo vídeo, onde eu vou pegar exatamente essa questão, vou falar sobre funil de venda, sobre ciclo de venda, sobre como que a gente vai pegar a quantidade de prospecções e nós vamos planejar a nossa meta inteira do ano. Nós vamos fazer um trabalho contrário, nós vamos pegar a nossa meta e vamos ver contatos, vamos ver assertividade e vamos ver, porque vocês vão ver que é tão simples bater a meta que vai bastar vocês fazerem aquilo que está planejado todos os dias que a meta vai ser batida. Nos vemos no próximo vídeo, então.